O que você faria se percebesse que a pessoa que acabou de entrar no seu local de trabalho não chegou de carro, não veio a pé pela estrada e simplesmente surgiu do nada no meio da escuridão? Trabalhar sozinho na madrugada ensina uma coisa: o perigo quase nunca avisa quando chega. E às vezes, quando você percebe que caiu em uma armadilha, já é tarde demais para tentar sair. Há quase 10 anos eu trabalhava como atendente noturno em um ponto de apoio para caminhoneiros e viajantes na BR-116, em um trecho isolado no interior da Bahia. O lugar era uma mistura de lanchonete antiga com uma pequena oficina de suporte e um anexo nos fundos com banheiros e tanques para os motoristas lavarem roupa ou descansarem da viagem. A cidade mais próxima ficava a quase 3 horas de estrada. Ao redor do posto, era só a imensidão da Caatinga e o breu total da noite. Por volta das 11h30 da noite, coloquei meus fones de ouvido para adiantar a conferência da Câmara Fria e o estoque de bebidas. Como o movimento de madrugada era quase nulo, o dono deixava usar fone. Além disso, qualquer veículo que encostasse no pátio de brita fazia um barulho enorme. E os faróis altos sempre iluminavam toda a fachada de vidro da lanchonete. Era impossível não notar. Eu estava checando as caixas de refrigerante há cerca de 20 minutos quando um arrepio forte passou pelas minhas costas. A sensação incômoda de ter alguém muito perto. Quando me virei de vez, tomei um susto de fazer o coração falhar uma batida. Tinha um homem parado a menos de meio metro de mim. Ele não fez nenhum barulho. Eu não vi luz de farol no pátio. Não ouvi o rangido da porta de alumínio da entrada. Nada. Tirei o fone devagar. Ele usava uma jaqueta jeans gasta, tinha a barba falhada e me encarava com um olhar completamente fixo, sem piscar. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele tirou algumas notas amassadas do bolso e perguntou, com uma voz rouca, se o vestiário dos fundos estava liberado para banho. Peguei o dinheiro, entreguei a chave do boxe e apontei o corredor lateral. Ele virou as costas e caminhou em silêncio. Assim que ele sumiu no corredor, fui até a janela da frente e olhei para fora. O pátio estava totalmente limpo. Nem carro, nem caminhão, nem motocicleta. Nada. Aquilo me deixou com uma pulga atrás da orelha. Como aquele sujeito tinha aparecido ali no meio do nada? Mas tentei me convencer de que ele poderia ser um caroneiro que desceu na margem da pista. O que realmente me perturbava era a imagem dele parado imóvel atrás de mim, só me observando. Tirei os fones de ouvido e fiquei atento no balcão. Passaram-se 20 minutos, meia hora, e nada do homem voltar. O normal era o pessoal demorar 10, no máximo 15 minutos. O vestiário era de alvenaria antiga, frio e nada convidativo para ficar passeando. Resolvi ir até lá para checar se ele tinha passado mal ou deixado a chave presa. Caminhei pelo corredor lateral. O som da água caindo no ralo ecoava forte. Quando cheguei na porta do vestiário, percebi que ela estava encostada, apenas entreaberta. Não quis ir entrando de uma vez. Bati no batente de ferro 2 vezes e chamei. Amigo, tudo certo aí? Nenhuma resposta. Só o barulho contínuo do chuveiro. Empurrei a porta devagar e congelar de vez. O homem estava lá dentro, mas ele não estava tomando banho. Estava completamente vestido, em pé no meio do cômodo, encarando fixamente o reflexo do próprio rosto no espelho rachado acima da pia. Senhor, precisa de alguma coisa? Perguntei, dando um passo para trás. Lentamente, sem mexer o pescoço, ele desviou os olhos pelo espelho e olhou direto para a minha imagem refletida. Não falou uma única palavra. Em seguida, deu a volta com calma. Passou do meu lado como se eu fosse invisível e caminhou de volta para a saída. Fiquei sem reação. Fui até o boxe, desliguei a torneira do chuveiro e olhei ao redor. Tudo parecia em ordem, nada roubado ou quebrado. Quando voltei para o balcão da lanchonete para ver para onde ele tinha ido, o pátio continuava deserto. O homem tinha simplesmente sumido na escuridão da estrada. A noite seguiu estranha, mas terminou sem outros incidentes. Na noite seguinte, voltei para o turno. Era uma madrugada fria e ainda mais parada. Por volta de 2 da manhã, para espantar o sono,
Peguei um balde e um rodo para lavar a área dos tanques de combustível do lado de fora. O vento na caatinga assobiava forte. A luz do posto iluminava apenas um raio pequeno de asfalto. Além dali, era um breu fechado. Enquanto eu esfregava o piso perto da última bomba, olhei de relance para dentro do prédio da lanchonete através do vidro lateral. Meu corpo inteiro travou. Havia uma silhueta parada no fundo da loja, bem na entrada do corredor dos banheiros. Era o mesmo homem. Sentir aquele pavor de novo fez meu estômago embrulhar. Larguei o rodo no chão e caminhei apressado para dentro do estabelecimento. Fui me aproximando devagar pelo corredor. Ele continuava de costas para mim, olhando fixamente para a porta aberta da área de serviço. "Ei, como é que você entrou aqui de novo?" Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele não se moveu. Me aproximei mais um pouco e me posicionei ao lado dele. Quando olhei para a cara daquele sujeito, vi um sorriso medonho, de canto a canto do rosto. Um sorriso de quem tinha acabado de aprontar alguma coisa terrível. Segui o olhar dele para dentro da sala de máquinas e senti o cheiro forte no ar. Cheiro de combustível. Tinha algo pegando fogo no chão ao lado dos panos de limpeza. As chamas já estavam subindo rapidamente pelas prateleiras de plástico. Tomado pelo desespero de ver o posto pegar fogo, dei um pulo para dentro da sala e comecei a pisotear as chamas e abafar o fogo com um pano úmido. Mas em menos de 3 segundos, a porta pesada de madeira bateu com força atrás de mim. Um estalo seco. O pavor me dominou por completo. Olhei para trás e vi a maçaneta girando, mas a porta não abria. Ele estava empurrando a porta pelo lado de fora, me trancando com o fogo. Entrei em pânico total. A fumaça começou a encher o cômodo rápido. Forcei o ombro contra a porta com toda a força que tinha no corpo. Para a minha sorte, a trava daquela porta era antiga e acabou cedendo com o impacto. Quando a porta abriu de golpe, o homem não tentou me atacar. Ao me ver sair da sala em chamas, ele simplesmente deu a volta e disparou em corrida pela porta dos fundos. Saí tossindo atrás dele e cheguei a tempo de ver a silhueta dele correndo em disparada em direção ao matagal fechado da beira da estrada. Em menos de 5 segundos, a escuridão engoliu o sujeito completamente. Consegui apagar o restante do fogo com o extintor do pátio antes que atingisse a tubulação principal. Quando os bombeiros e a polícia chegaram, encontraram o local encharcado de óleo diesel. O homem tinha espalhado combustível pelas paredes e no teto de PVC da sala. Se eu tivesse demorado mais 2 minutos para notar, o prédio inteiro teria explodido. Pedi demissão ali mesmo, na frente dos policiais, antes mesmo do sol nascer. Nunca descobriram quem era aquele homem ou o que ele fazia perambulando sozinho pelas madrugadas daquela rodovia. Mas até hoje, quando preciso parar em um posto na estrada à noite, a primeira coisa que faço é olhar para o espelho do banheiro, para ter certeza de que não tem ninguém me encarando por trás. Você já teve a nítida sensação de que não estava sozinho em um lugar completamente fechado? Aquele arrepio na espinha que avisa que tem alguém na escuridão, te observando? Eu sempre achei que trabalhar no silêncio da madrugada era um privilégio. Até a noite em que percebi que a pior ameaça não tenta arrombar a porta por fora. Ela já está do lado de dentro, esperando o momento certo para se aproximar. Isso aconteceu há uns 3 anos, quando eu morava no interior de Minas Gerais. Naquela época, eu trabalhava na equipe de limpeza noturna da maior escola estadual da região. Um prédio antigo, gigantesco, que recebia alunos até dos sítios e distritos vizinhos durante o dia. Eu tinha conseguido essa vaga depois de passar quase 2 anos como repositor da madrugada em um supermercado no centro. Sempre preferi a calmaria do turno da noite, sem movimento de pessoas, sem correria, apenas o rádio ligado bem baixo e o trabalho fluindo no meu próprio ritmo. Na escola, a promessa era a mesma. Meu expediente começava pontualmente às 8 da noite, logo após o sinal do último bloco de turmas, e ia até às 4 da manhã. Tirando os primeiros 15 minutos, onde cruzava rapidamente com o encarregado que estava entregando o turno, eu passava a madrugada inteira sem ver viva alma. Não tinha vigia noturno na época. Era só eu e o eco dos meus próprios passos por aquele bloco enorme de concreto.
A segurança do prédio dependia inteiramente de portas de ferro pesadas e travas magnéticas nos acessos principais. Para entrar ou sair, você precisava passar um crachá no leitor digital. Assim que a porta encostava, ela travava na hora. Um sistema moderno, instalado há pouco tempo, que dava uma falsa e perigosa sensação de controle. Naquela terça-feira fria, cheguei com o meu garrafão de café, bati o ponto e desci direto para o depósito do subsolo. Era um cômodo úmido e abafado, onde ficavam guardados os carrinhos, os baldes e os produtos mais fortes. Peguei o material da noite e subia para começar a varredura das alas. Preciso confessar que nos primeiros meses, o clima daquele lugar dava um certo frio na barriga. Para economizar energia da prefeitura, a maior parte dos refletores permanecia desligada. Ficavam acesas apenas algumas lâmpadas amarelas bem fracas no teto alto dos corredores, projetando sombras longas e distorcidas a cada curva que eu fazia. Eu até poderia procurar os disjuntores e acender tudo, mas daria mais trabalho caminhar até os painéis do que simplesmente me acostumar com a penumbra. Depois de passar o mop nos corredores principais, entrei para organizar as salas de aula do primeiro andar. Era a rotina de sempre: alinhar as carteiras de madeira, recolher papéis do chão, esvaziar os lixos e deixar o quadro limpo para os professores da manhã. Um trabalho mecânico, mas que exigia paciência para percorrer cada canto daquela estrutura enorme. Eu estava terminando de arrumar a quarta sala de um dos corredores laterais quando um som cortou o silêncio do prédio. Foi um estrondo seco, um barulho metálico pesado que ecoou por toda a extensão do corredor escuro. No mesmo segundo, parei o que estava fazendo. O primeiro pensamento foi que uma das portas duplas do pátio principal tinha batido com o vento. Saí da sala devagar e olhei para o corredor. O ar parecia mais denso. Um silêncio absoluto voltou a tomar conta do ambiente. Caminhei até a ala central, conferindo cada porta de acesso ao pátio. Puxei as maçanetas de ferro, mas todas estavam perfeitamente trancadas. Não havia sinal de arrombamento. Pensei comigo mesmo: se alguém tivesse forçado uma entrada, a sirene de alarme teria disparado imediatamente no painel da diretoria. Se fosse algum funcionário da manutenção fazendo hora extra, ele teria me avisado ou acendido a luz principal do pavilhão. Tentando afastar qualquer paranoia, dei de ombros e voltei para o trabalho. Porém, a partir daquele instante, uma sensação incômoda se instalou na minha nuca. Aquele peso incômodo de estar sendo espionado. A cada carteira que eu arrumava, meus olhos desviavam involuntariamente para o pequeno visor de vidro retangular que havia na porta da sala. Uma fresta escura que dava para o corredor negro. Várias vezes me peguei encarando aquele vidro, com a impressão nítida de que veria a silhueta de alguém me observando do lado de fora. Mas o corredor continuava deserto. Por volta da 1 da manhã, com o corpo cansado da caminhada constante, decidi fazer minha pausa de 15 minutos. Fui até o refeitório dos funcionários, puxei uma cadeira de plástico no fundo da sala e me sentei. Recostei a cabeça na parede fria de azulejos e fechei os olhos para descansar a vista. Não devo ter ficado ali por mais de 7 ou 8 minutos. Eu estava naquele estado intermediário entre o sono e a vigília, quando um estalo alto, como o de uma sola de sapato raspando com força no piso de granilite, me fez despertar de sobressalto. Abri os olhos na hora e virei a cabeça em direção à porta de vidro do refeitório. E foi aí que o meu sangue gelou. Havia alguém ali, uma figura humana. Eu vi com clareza a parte lateral de um rosto grudado no vidro. Mas no exato milissegundo em que meus olhos cruzaram com a janela, aquela pessoa se recolheu com uma agilidade assustadora, desaparecendo no corredor escuro. Dei um pulo da cadeira com o coração batendo na garganta. Minha cabeça ainda estava confusa pelo sono repentino. Fiquei paralisado ao lado da mesa, os ouvidos atentos, esperando escutar o som de passos apressados ou o rangido de alguma porta se abrindo. Nada. Apenas o zumbido fraco da geladeira ao fundo. A mente humana tenta nos enganar quando o medo aperta. Comecei a tentar me convencer de que tudo não passava de um truque da minha vista cansada. Uma ilusão de ótica provocada pela penumbra e pelo cansaço do turno.
Respirei fundo, forcei o ar a entrar nos pulmões e me aproximei da porta. Quando coloquei a cabeça para fora no corredor, ele estava exatamente como antes, imerso na escuridão, frio e totalmente deserto. Sem saber o que fazer e querendo apenas terminar o expediente para ir embora, tentei abafar aquela cena na minha memória. Voltei ao trabalho. Dediquei a hora seguinte a limpar os laboratórios do andar superior. Mas a verdade é que o pavor já tinha tomado conta. A cada sombra que se movia com a minha lanterna, meu corpo inteiro se tensionava. Quando faltavam pouco mais de 2 horas para o fim do meu turno, precisei descer novamente ao porão para lavar os panos de chão e encher o balde grande com água e desinfetante. Abri a torneira pesada do tanque de cimento e fiquei ali, olhando a água subir lentamente no balde plástico. O barulho do fluxo contínuo preenchia aquele espaço subterrâneo úmido. Foi então que, por cima do som da água corrente, um ruído veio do topo da escada de alvenaria. Passos lentos, firmes e ritmados ecoando no corredor de cima. Alguém estava caminhando devagar pelo andar térreo, indo exatamente na direção da porta aberta que dava acesso ao porão. O som da sola batendo no chão ficava cada vez mais perto. Meu corpo travou na hora. Fechei a torneira com a mão trêmula, sem emitir um único ruído, e fiquei encarando a escuridão no topo da escada. Os passos pararam, exatamente na beirada do vão da porta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dá para ouvir o som do meu próprio coração martelando no peito. Fiquei imóvel lá embaixo, no meio dos produtos de limpeza, prendendo a respiração. Passaram-se cerca de 30 segundos longos, agonizantes. Então, bem devagar, uma silhueta alta se projetou para fora da moldura da porta. A pessoa inclinou o tronco para dentro do espaço da escada. Apenas o suficiente para olhar lá para baixo, diretamente para mim. Mesmo na penumbra, senti o impacto daquele olhar fixo, frio, apontado na minha direção. Mas assim que aquela pessoa percebeu que eu estava olhando de volta, encarando-a de frente, ela recolheu o corpo bruscamente. No segundo seguinte, o som de passos em disparada explodiu no corredor de cima. A pessoa começou a correr desesperadamente em direção ao fundo do prédio. Eu entrei em choque. A sensação de paralisia foi tão intensa que minhas pernas simplesmente não respondiam. Fiquei ali parado no escuro do subsolo, ouvindo o som distante daqueles passos sumindo na imensidão da escola. Demorei quase 3 minutos para conseguir reagir. Quando finalmente recobrei o controle do meu corpo, subi os degraus de 2 em 2. Cheguei ao topo da escada e olhei para o corredor. Nada, ninguém. Não pensei 2 vezes. Corri como nunca tinha corrido na vida em direção à saída de emergência. Passei o crachá no leitor com a mão sacudindo de pavor, empurrei a porta de ferro e saí para o ar frio da madrugada. Me tranquei dentro do meu carro no estacionamento deserto e liguei imediatamente para a polícia militar. 2 viaturas chegaram cerca de 10 minutos depois. Os policiais entraram no prédio com lanternas e armas em riste. Fizeram uma varredura completa por todas as salas, auditório, ginásio e até no telhado. Não encontraram absolutamente nada. A escola tinha algumas câmeras de monitoramento, mas elas eram focadas apenas nos portões externos e na recepção. Quando puxaram as gravações daquela noite, o sistema não registrou nenhuma entrada ou saída além da minha. Os policiais levantaram a hipótese de que alguém poderia ter entrado no prédio ainda durante o dia, antes do encerramento das aulas da tarde, e ficado escondido em algum armário ou duto de ventilação, aguardando a noite cair. Ou talvez tenha encontrado uma rota cega que as câmeras não cobriam. O que ninguém soube me responder, e o que me tira o sono até hoje, é: quem era aquela pessoa? Quanto tempo ela passou me seguindo em silêncio por aqueles corredores escuros? E o que teria acontecido se eu não tivesse olhado para o topo daquela escada no momento exato? Pedi demissão na tarde do mesmo dia. Nunca mais pisei naquela escola, e nem aceitei qualquer trabalho que envolva madrugadas solitárias. Algumas perguntas é melhor deixar sem resposta. Mas a lembrança daquela figura se inclinando na escuridão para me encarar no fundo do porão, essa vai me perseguir pelo resto da minha vida.
Você já esteve sozinho em um prédio gigantesco e teve a incerteza angustiante de não saber quem está do outro lado da parede? Eu pensei que aquela seria apenas mais uma madrugada chata monitorando servidores. Mas quando olhei para a câmera do corredor, percebi que havia um homem parado exatamente na minha porta. E o que os policiais encontraram nas mãos dele minutos depois me faz tremer até hoje. Há cerca de 4 anos eu trabalhava no suporte de infraestrutura e TI noturno de um polo tecnológico privado em Campinas, no interior de São Paulo. O complexo era imenso, formado por 2 prédios espelhados de vidro escuro, cercados por um jardim bem cuidado e um lago artificial no centro. Era um lugar bonito, isolado da rodovia por uma extensa alameda de eucaliptos. Minha função de meia-noite às 6 da manhã era simples: garantir que os servidores não caíssem e fazer 2 rondas rápidas pelos andares para checar se as portas dos escritórios estavam trancadas. Por ser uma propriedade privada fechada, invasões eram raras. No máximo, algum jovem da região pulava a cerca baixa nos fins de semana para se sentar perto do lago. Como o processo de chamar a polícia exigia 1000 relatórios com a diretoria, quando eu via algum curioso no pátio pelas janelas, simplesmente descia e pedia educadamente para a pessoa ir embora. Nunca tinha tido problemas, até aquela sexta-feira de chuva fraca. Por volta de 1 da manhã, saí da minha sala no 3º andar e fui até o saguão envidraçado no fim do corredor para tomar um ar. Olhando lá para baixo, através do vidro fumê e da iluminação fraca do jardim, vi uma sombra parada na margem do lago. Apertei os olhos. Era um homem. Ele estava completamente parado sob a chuva fina, vestindo um casaco escuro rasgado. Ele não caminhava, não mexia no celular. Estava rígido, olhando em direção à fachada do prédio. Resolvi descer para resolver aquilo rápido. Peguei o elevador até o térreo, destranquei a porta de vidro lateral que dava acesso ao jardim e caminhei pela trilha de pedra. A chuva deixava os arbustos pesados e a visibilidade era péssima. A trilha contornava o lago em curvas fechadas, cercadas por bambuzais. Quando cheguei ao ponto onde tinha visto a figura, não havia ninguém. Olhei ao redor, chamei algumas vezes, mas só ouvia o som da água pingando nos bambus. Como o lago era cercado por uma grade alta nos fundos, deduzi que o sujeito tinha se assustado com a minha aproximação e pulado a cerca de volta para a rua. Não quis ficar andando no mato no escuro. Voltei para o prédio, encostei a porta de vidro e subi para o meu posto. Sentei na minha mesa. Abri o sistema de monitoramento interno para checar as câmeras periféricas do jardim e ver se achava o rastro do invasor. Nenhuma das câmeras externas mostrava movimento. 10 minutos se passaram. Eu já tinha voltado a focar no meu computador quando um ruído estranho veio da tela do circuito interno. Um pequeno quadrado piscou na tela principal. A câmera do corredor do 3º andar. O meu andar. Minha espinha gelou instantaneamente. Na tela vi um homem alto, de cabeça baixa, parado a menos de 4 metros da porta da minha sala de TI. Ele não tentava abrir as portas dos escritórios vizinhos. Não procurava nada para roubar. Ele estava simplesmente postado ali, imóvel, virado de frente para a madeira da minha porta. Eu não ouvi a porta do térreo abrir. Não ouvi o elevador subir. Não ouvi um único passo no piso laminado. Ele já estava do lado de dentro e sabia exatamente em qual sala eu estava. O pavor me paralisou. Minha sala não tinha janelas para o corredor, apenas uma porta pesada de madeira com um olho mágico antigo. Meus olhos ficaram fixos no monitor. O homem continuava lá sem se mexer, como se estivesse escutando o ar soprar por debaixo da porta. Com a mão trêmula, peguei o telefone corporativo e disquei direto para a central da Polícia Militar. Falei num sussurro quase inaudível, passando o endereço do polo tecnológico, o andar e a minha localização exata. Optei por não acionar o alarme de incêndio do prédio. Se o alarme disparasse, o barulho ensurdecedor poderia fazer aquele sujeito entrar em pânico e tentar arrombar a minha porta antes da ajuda chegar. Durante 5 longos e terríveis minutos, fiquei assistindo aquela figura pelo monitor. Nos últimos 30 segundos antes da polícia chegar, o homem finalmente se moveu. Ele deu 2 passos lentos para a frente
e colou a testa contra a madeira da minha porta. Dava para ouvir a respiração pesada dele do outro lado. De repente, o clarão dos giroflex iluminou a fachada pelo lado de fora. Passos pesados de botas e vozes firmes ressoaram na escadaria de emergência. Os policiais subiram o terceiro andar com as pistolas em riste. Pelo monitor vi o momento exato em que abordaram o intruso. Ele não reagiu, não tentou correr, não gritou. Apenas ergueu as mãos devagar quando os policiais o renderam contra a parede. Esperei eles me chamarem para finalmente abrir a porta. Quando saí do cômodo, vi o homem algemado no chão. Ele tinha por volta de 40 e poucos anos, com um olhar totalmente desprovido de lucidez. Mas o choque real veio quando o sargento apontou para o chão ao lado da minha porta. No piso havia um martelo de pedreiro pesado, de aço sólido. O homem estava parado ali, no silêncio da noite, segurando aquela ferramenta pesada a poucos centímetros da maçaneta, esperando apenas que eu cometesse o erro de abrir a porta para verificar o corredor. Mais tarde, ao revisarem as filmagens da portaria com os policiais, descobrimos o erro fatal. Quando eu desci até o jardim para procurá-lo no lago, a porta lateral de vidro não travou direito no eletroimã. O homem estava escondido nos bambuzais me observando descer. Assim que eu passei por ele na trilha escura, ele simplesmente caminhou em silêncio para dentro do prédio e subiu pelas escadas logo atrás de mim. A polícia nunca conseguiu identificar formalmente o homem ou descobrir a motivação dele. Ele não carregava documentos e não falou uma única frase durante todo o registro da ocorrência. Foi encaminhado para um centro de custódia psiquiátrica. Pedi meu desligamento da empresa na mesma semana. Até hoje, quando estou em qualquer ambiente fechado à noite e preciso abrir uma porta, fico paralisado por alguns segundos, lembrando daquela cabeça colada na madeira e do barulho do martelo ao cair no chão do corredor. Você já esteve em um lugar tão calmo que acreditou que nada de ruim poderia acontecer? Aquele tipo de roça pacata, onde todos se conhecem e a sensação de segurança é absoluta? Durante a infância, eu tinha certeza de que o interior era o refúgio mais seguro do mundo. Até a tarde em que percebi que a pior ameaça não é uma lenda, é um homem de verdade, oculto no matagal, esperando alguém passar sozinho. Na minha infância, eu costumava passar as férias na casa da minha avó, em um pequeno vilarejo no interior. O local era a perfeita representação da vida rural. Poucas casas espalhadas, estradas de terra batida cercadas por pastos extensos e um silêncio constante, quebrado apenas pelo canto dos pássaros ou pelo vento nas árvores. Como os moradores da região eram todos conhecidos, minha família jamais se opôs a que eu caminhasse sozinha pelas redondezas. Eu desfrutava de uma sensação plena de liberdade. Em uma tarde de sábado, decidi fazer um percurso mais longo por uma das estradas de terra que cortavam os sítios vizinhos. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu com tons alaranjados. Eu caminhava devagar, distraída, sorrindo ao me recordar de momentos divertidos e brincadeiras que havia compartilhado com meus primos ao longo daquela semana. Foi então que um ruído distinto se sobrepôs ao som dos meus próprios passos no cascalho. O estalo de galhos secos. Passos ritmados. Havia alguém se deslocando nas proximidades. Parei imediatamente e olhei para trás. A estrada de terra estava completamente deserta, estendendo-se entre as curvas. Observei a vegetação na margem da pista. Contudo, vi apenas o capim se movendo com a brisa. Supus que pudesse ser algum animal no pasto, ou apenas minha imaginação me pregando uma peça. Dei de ombros e prossegui. Alguns metros adiante, a rota passava em frente a um casarão antigo de madeira, desabitado há vários meses. O imóvel ostentava uma atmosfera pesada. Janelas deterioradas, mato cobrindo parte da varanda e a pintura da fachada totalmente desgastada. Ao me aproximar do portão de ferro enferrujado daquela propriedade, um arrepio intenso percorreu minha espinha. Um sobressalto tão forte que me fez parar no ato. Sentir aquela inquietação provocou um aperto tão profundo no peito que desisti de continuar o trajeto. Decidi retornar imediatamente rumo à segurança da casa da minha avó.
Acelerei o passo. Quando finalmente dobrei a última curva e avistei o telhado de telhas coloniais da residência da minha avó ao fundo, o alívio durou pouquíssimos segundos. No acostamento, parcialmente oculto pela vegetação alta do barranco, havia um homem. Não se tratava de um transeunte comum. Aquele indivíduo possuía uma estatura impressionante, aproximando-se dos 2 metros de altura. Ele estava posicionado entre o capim alto, com o tronco ligeiramente projetado na minha direção. Entretanto, o fator mais perturbador não era seu porte físico, era sua expressão facial. Ele me encarava fixamente, ostentando um sorriso desmedido, estendido de orelha a orelha. Uma feição absolutamente sórdida, mantendo os olhos arregalados, sem piscar por um único segundo. O pavor me paralisou instantaneamente. Minhas pernas simplesmente não respondiam na terra batida. Eu não conseguia articular uma voz, não conseguia recuar, tampouco decidir se devia correr para a mata ou tentar passar por ele. O tempo pareceu estagnar diante daquele olhar intimidador. De repente, pelo canto do olho, notei a silhueta de um antigo vizinho da minha avó surgindo no topo da colina, montado a cavalo. A aproximação daquele conhecido rompeu a paralisia causada pelo medo. No exato instante em que o indivíduo desviou a atenção em direção ao cavaleiro, recobrei a mobilidade e disparai em corrida com toda a força que tinha. Quando já havia alcançado uma distância segura, muito próxima à entrada do sítio da minha avó, uma voz grave, potente e rasgada ecoou por toda a extensão do vale. Cuidado, toma cuidado. Entrei na varanda da casa completamente sem fôlego e tranquei a porta imediatamente. Relatei todo o ocorrido ao meu avô, que prontamente pegou uma lanterna e um facão, dirigindo-se à estrada na companhia de alguns vizinhos para inspecionar o local. Eles vasculharam o matagal e as imediações da casa abandonada por mais de 2 horas. Contudo, não encontraram qualquer vestígio do indivíduo. Até hoje, muitos anos após o evento, pergunto-me de onde surgiu aquele homem, há quanto tempo ele me observava a partir daquela casa abandonada, e qual teria sido o desfecho caso aquele vizinho a cavalo não tivesse surgido naquele momento exato.